E aí, torcedor, mais um vídeo sem muita alegria, né? Esse vídeo hoje para falar de como foi o jogo do Fortaleza, como foi uma tragédia, né, cara? Uma tragédia, cara. Lá no Chile, jogo interrompido, muita confusão entre os torcedores do Colo-Colo e a polícia do Chile, né? Importante destacar isso, não foi um confronto de torcidas. Torcedores tentaram invadir, vocês vão ver mais detalhes aí no vídeo, e houve confronto com a polícia e aparentemente uma viatura da polícia atropelou e matou dois jovens, um jovem e uma criança, cara, uma, uma jovem de 18 anos e uma criança de 13 anos. Estavam com os ingressos e, e foram ao jogo ver o time do coração, ver o Colo-Colo e infelizmente aconteceu o que aconteceu. É, Esse é um vídeo da ESPN, créditos para ESPN Brasil, com todos os detalhes aí do que aconteceu ontem. E eu espero que vocês assistam. Não vou dizer que espero que vocês gostem do vídeo, porque é difícil gostar de um vídeo quando o teor do tema é algo tão trágico como a morte de duas crianças. Então, é isso. Vamos pro vídeo. E o jogo está paralisado, enquanto os torcedores que também estão pendurados no alambrado, o sistema de som pedindo para eles descerem, eles não descem, e arremessando alguns pedaços de ferro no gramado. Realmente uma situação lamentável aqui no estádio monumental do Colo-Colo. Os torcedores ficam bem próximos, né, ao campo, principalmente aí atrás do gol. E agora sim, ó, dá pra ver ali o Isla, o Vidal, o Cepeda. Eles quebraram o vidro, né? Cruzeiro, River Plate, Racing. O que é mais prejudicial ou o que é mais perigoso? Olha lá, ó. Matheus. Os torcedores invadiram o campo. Rapaz. Isso, os torcedores invadiram o campo. Os jogadores do Fortaleza nesse momento entram no túnel, deixam o gramado. Tem muitos torcedores do Fortaleza aqui dentro do campo. Os próprios jogadores do Colo-Colo tentam levar os torcedores de volta para as arquibancadas. Hoje eu vi muitas coisas que não se via no futebol há bastante tempo, né? A gente cresceu tendo uma imagem de Copa Libertadores, assim, de 20, 30 anos atrás, aquela coisa mais selvagem, né? Que se jogava coisa no campo, né? Que se batia no adversário, não tinha VAR, arbitragem permissiva. Isso mudou nos últimos anos, o futebol evoluiu, a Conmebol evoluiu, tudo evoluiu, né? Mas hoje eu vi coisas assim, o quebrar o vidro foi o estopim, né? Porque a gente viu sendo jogado isqueiro nos jogadores, moeda nos jogadores, sinalizadores foram acesos durante o jogo, o árbitro não parou. A gente viu uma garrafa de uísque sendo arremessada no campo. De uísque. Torcedores passando de um setor para o outro, mesmo com arame farpado, com tudo eles passavam do setor para o outro, a gente ficou olhando ali, caramba, o que é aquilo? Então muita coisa. Torcedores do Colo-Colo que jogaram pedras nos nossos torcedores, ficaram em cima de uma laje, tem um vídeo que é circulando. Então, situações assim que fogem à desportividade, né? Algo lamentável, a gente que está no futebol e é contra isso de todas as maneiras, mas combinou com o que aconteceu, que é algo, assim, eu não sei nem que palavra usar, né? Porque o jogo rolando e eles quebrando o vidro ali, todo mundo vendo que o vidro, até o vidro ser quebrado, o jogo parar e se quebra um segundo vidro e entra dentro do gramado com pau, com pedra, com ferro. Jogadores correndo. Jogadores correndo com medo, que os jogadores não sabiam se eles eram os alvos. Cara, infelizmente, o ano passado a gente passou por uma situação, mas já era fora do estádio, né? Que a gente passou com aquela torcida do esporte, né? E realmente aquele dia também eu temi pela minha vida. Mas dentro do estádio foi a primeira situação. Foi a primeira situação que eu passei assim. Não imaginei que em pleno 2025, né? Com o futebol se modernizando tanto e tantas questões sendo levantadas, do racismo, enfim, da segurança, a paz nos estádios, que a gente passaria por uma situação assim.
E é muito triste, cara. É triste pro futebol, é triste para todo mundo. E eu espero realmente que a Conmebol se posicione de uma maneira certa para dar uma mensagem realmente pro futebol, porque isso não pode voltar a acontecer. A gente não pode ir para um estádio temendo pela nossa segurança, imaginando que a qualquer momento alguém pode invadir e nos agredir, enfim. Professor Celso. É, uma triste sequência. Começa com torcedores do Colo-Colo tentando forçar a entrada em 2 setores específicos do mandante. Por conta desses torcedores estarem tentando forçar a entrada, é chamado um reforço de polícia. Um carro de polícia que seria o carro do gás lacrimogêneo, atropela 2 adolescentes contra uma estrutura que ainda se está verificando, possivelmente uma grade, mas enfim, a moça acaba esmagada. Tem também um menino de 13 anos, uma revolta fora, tudo isso fora do estádio, eram pessoas tentando... E antes do jogo, né? Antes do jogo, e aí isso leva tempo, né? Tanto que a coisa estoura mesmo aos 24 do segundo, o clima já era ruim, o Davidson já tinha apontado lá um objeto que tinha sido jogado, me parece uma barra de ferro, o vidro é quebrado, torcedores invadem, Fortaleza, claro, sai do campo, não vai ficar se expondo, os jogadores, a comissão técnica. Tem um período aí de 1h30 que nós não sabíamos, os alto-falantes pedindo para que o estádio fosse evacuado, para que todas as pessoas fossem embora. Cogitou-se que se jogassem os 20 e poucos minutos restantes sem público. Os times não queriam isso, os 2 times não queriam isso, né? Os jogadores, tanto do Fortaleza quanto do Colo-Colo, se manifestaram que não queriam continuar aquele jogo. E agora o caso, eu acho que diante dessas mortes, aí a questão dos pontos nem é tão relevante, mas enfim, estamos num programa de esporte, precisamos também pensar nesse lado de como ficará. O caso está sendo encaminhado para a comissão de disciplina da Conmebol, deve se manifestar se os pontos vão para o Fortaleza. Assim, à luz do que está no regulamento, o visitante não deu condições, o mandante não deu condições para que o jogo continuasse. Assim, pela letra fria, é 3-0 para o Fortaleza. Agora está na mão da comissão disciplinar. Inclusive, quando o Mendel Bidlovski ontem, depois do jogo, entrevistava o CEO do Fortaleza, o Marcelo, né, o Marcelo Paz, o Marcelo dizia que, no pensamento dele, o Fortaleza deve ganhar os 3 pontos, por tudo que aconteceu. E você destacou bem, né, professor? Você lembrou. No regulamento, pelo que a gente conhece, pelo que a gente sabe, esses 3 pontos têm que ir realmente para o Fortaleza, né? Se você considerar essa questão do mandante, responsabilidade do mandante. Eu não sei que brecha vão achar para isso, né? E outra coisa, o Lucas Sacha que estava falando ali, eu também estava acompanhando ele ontem ao vivo, conversando, o Mendel o entrevistando, e a gente viu ele falando ali que realmente, tanto os jogadores do Fortaleza quanto os próprios jogadores do Colo-Colo não queriam de forma nenhuma, não quiseram de forma nenhuma que o jogo fosse retomado, porque viram ali que não tinha segurança para continuar o jogo, mesmo com os torcedores saindo, porque eles sentiram, o Sacha disse isso, que não tinha um sentimento de segurança. Cogitou-se, né, a partida continuar com o estádio vazio, né, sem os torcedores, mas assim, para além da segurança, não dá para continuar numa situação dessa. Quando o Lucas Sacha, ele relembra o que o Fortaleza passou com a torcida do Sport, parte da torcida que apedrejou o ônibus na temporada passada, aquilo ali teve uma consequência muito forte para alguns jogadores. O Thiago Galhardo, por exemplo, precisou ser afastado com crises de pânico por conta daquele episódio. Então, o Escobar, que está no Santos agora, o lateral esquerdo. Certo? Também. Então, assim, você expor esses jogadores a esse tipo de situação que foge do âmbito esportivo não é saudável para ninguém, para a competição. Que resultado esperava-se, né? Se o jogo, de fato, fosse retomado. Não há condições mesmo. Agora, é uma situação para a Conmebol repensar até certas posturas, assim, porque minuto 20 e pouco do segundo tempo, em que momento a confusão lá fora começou, assim, entre aspas, é muito fácil de identificar
como as coisas irão se desenrolar quando acontece uma confusão desse tamanho fora do estádio. Assim, a Conmebol, ela tem que dar um jeito de, junto com as autoridades locais, óbvio, né? Isso a gente está pensando para um futuro. Precisa antecipar certos eventos. Você não pode deixar chegar num limite em que essas coisas acontecem. Então, assim, a gente já viu, eu inclusive aqui já participei de transmissões de partidas em que o segundo tempo não aconteceu sequer do início, porque algo lá fora já estava indicando que não haveria segurança para o jogo ser retomado. Então, assim, isso você precisa antecipar situações. Você precisa ter um gabinete de crise que antecipe situações. É claro que o que a polícia local fez, agiu, isso tudo ali tem que ser investigado pelo próprio Estado, né? O clube tem que ajudar, tem que acompanhar as investigações, tem que dar suporte às famílias, obviamente, que perderam seus entes queridos, mas a Conmebol, como responsável pela organização do torneio, ela precisa, de alguma maneira, criar mecanismos para prever as situações, para antecipar esse tipo de situação. Até porque é reincidência, né? Nós já tivemos problemas desde aqui, Maracanã, Flamengo, muitas vezes. Não chegou a esse ponto, claro, por circunstâncias diversas, Maracanã mais amplo, mas enfim, tivemos já sinais de porque que você não pode ignorar, disso, né, você não pode ignorar um cenário selvagem como esse ao entorno do local em que o evento está acontecendo, principalmente ao entorno do local, né? Porque, enfim, aqui, no caso com o Penharol, as praias, enfim, do Rio de Janeiro, mas principalmente ao entorno. Você não pode ignorar para onde esses eventos eles podem se deslocar, eles podem finalizar. Então, assim, acho que a Conmebol ela tem que... A questão ali, ela claro, envolve Conmebol, envolve ali as pessoas que estavam, teoricamente, controlando o jogo, né, determinando o que iria acontecer no jogo, mas é um problema maior, vou focar aqui, é claro que é um problema mundial em termos de controlar a torcida, mas ali no Chile é muito difícil. A situação do futebol chileno é muito difícil, as forças de segurança do governo chileno não sabem lidar com as organizadas que são realmente organizadas e outros torcedores que são muito radicais, que são muito fortes e que se envolvem em uma série de questões. Por exemplo, tem um clássico do futebol chileno marcado para um mês atrás que até agora não foi realizado, simplesmente por falta de segurança. Eles não conseguem garantir segurança para o clássico chileno. O jogo foi adiado sem saber quando vai ser jogado, porque eles sabem que não vão conseguir controlar. Há vários episódios. A gente tinha, por exemplo, uma final de Libertadores marcada para lá em 2019, estourou aquela crise social no Chile, da qual fizeram parte as torcidas organizadas dos clubes de lá, né? E elas tiveram uma atuação política naquele momento. Recentemente houve o caso da torcida do Iquique, que é bem menor, invadiu o campo quando o time perdia por 4-0, interrompeu o jogo sem que a polícia fizesse nada. Então, há uma questão de relacionamento, de segurança do Chile, é uma coisa muito focada, muito localizada ali, em não saber, não conseguir lidar com os torcedores violentos que existem por lá. Então, assim, uma coisa é a consequência da outra. A confusão que aconteceu lá fora é o estopim do que vai acontecer dentro do estádio depois. A invasão de campo não foi em função de alguma coisa que estava acontecendo no jogo, ou uma atuação ruim do time da casa, ou uma decisão errada do árbitro, não. Aquela foi uma reação, as mortes que aconteceram do lado de fora, era uma reação à ação da polícia para a torcida do Colo-Colo. Isso indica que talvez o mais correto teria sido sequer começar o jogo, para evitar que isso explodisse dentro do campo. Por sorte, dentro do campo, houve todo esse momento de correria, de medo, de risco, de objetos que foram atirados, mas dentro do campo não morreu ninguém, morreu lá fora. Talvez, e eu entendo que seja uma decisão difícil. O jogo acabou sendo, mais cedo ou mais tarde, interrompido e cancelado. Talvez fosse melhor, olha, em função da morte de 2 torcedores, estamos adiando o jogo para amanhã com portões fechados e, lamentavelmente, é o que talvez fosse, repito, não é uma decisão fácil de se tomar, mas talvez fosse a melhor decisão para evitar que todo o público envolvido no estádio, que era muito grande, todos os profissionais ali, fossem colocados em risco como foram colocados em risco. E aí
pensar daqui para frente. É possível realizar jogos no Chile? É viável realizar esses jogos de competições internacionais com portões abertos? Ou então, vai jogar lá, mas tem que ser com portões fechados, porque não dá. A polícia não consegue controlar os torcedores. E ela reage da pior maneira possível, porque ações da polícia, para tentar conter torcedores que tentavam invadir o estádio, acabaram acarretando na morte de torcedores inocentes, porque o menino de 13 anos não estava envolvido em tentativa de invasão, muito menos a menina de 18. Até tem uma entrevista da irmã dela, muito emocionada, para a TV chilena, que eu estava acompanhando ontem à noite, falando sobre a família que foi desfeita, sobre como ela era uma torcedora apaixonada, tinha o carnê de sócia do clube, que estava toda empolgada para o jogo, de ver o time jogar na Libertadores, 18 anos, e morre imprensada. E ela fala, né, que ela estava com os ingressos em mãos, assim, do tipo, ela não iria invadir. Não ia invadir, não. Estava na fila para entrar, sabe? E acaba sofrendo isso. E é isso, torcedor. Mais um vídeo para você, explicando como que foi essa situação no Chile, infelizmente, com a morte de 2 crianças. Isso não é futebol, né, cara? Não é futebol, concordo, acho que não... Esse jogo não deve acontecer. Não deve ser remarcado. Você não pode continuar e jogar uma partida de futebol em cima do cadáver de 2 crianças, cara. 2 crianças que saíram de casa para ver o time do coração. E aí aconteceu isso. Bem, é isso, torcedor. Até o próximo vídeo.